Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, do nosso canal, né, Família Douglas. E hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho da minha história, que eu tô devendo pra vocês, né. Aproveitar que o Diego tá dormindo e eu vim aqui fora tomar um solzinho porque tá um pouco frio, mas eu espero que vocês me entendam na hora que eu estiver falando. Bom, eu me casei nova, me casei com 18 anos, não recomendo, tá? Me arrependo. Eu sou grata a Deus pelas consequências dos meus relacionamentos, que são as crianças. Mas eu acho que eu deveria ter feito tudo diferente. Eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Eu sempre fui muito rebelde, mas não rebelde de mexer com coisa errada, sabe? Eu sempre tive a língua muito grande, eu sou respondona. Mas na verdade eu e minha mãe, nós somos muito parecidas. Nós temos um gênio muito forte, a personalidade muito forte, né? Eu sempre falo que eu puxei a minha inteligência dela, minha mãe é bem inteligente. Eu, graças a Deus, herdei esse talento. Nunca tive problema na escola. Mas aí acabou que eu não aguentava mais, eu não conseguia me sustentar sozinha e eu namorava naquela época o pai da Lara. E ele quis casar e não casar e eu fui burra e casei. Casei, quase uns 2 anos depois eu tive a Lara, porque era meu sonho ser mãe, eu sempre tive esse sonho. Mas aí ficou mais complicado ainda, né? Eu acabei criando a Lara sozinha dentro de um relacionamento. E aí eu sempre me dei muito bem com meu pai estava melhor de situação, eu quis separar. O pai da Lara também quis, na verdade, até partiu dele a decisão, porque eu ainda ficava empurrando com a barriga. Quando ela tinha uns 5 meses e meio, eu me separei e meu pai veio me buscar. Eu morava no Mato Grosso do Sul e meu pai morava no Mato Grosso. E aí eu fui morar com meu pai. E eu não sei por que eu me casei de novo, porque a vida que eu tinha com meu pai era muito boa, mas eu tinha um sentimento no meu coração de que eu tava enchendo o saco, sabe? Eu queria ter minha própria família, eu sempre tive um sonho de ter uma família, na verdade. E eu reencontrei o pai dos meus meninos do meio, que ele foi meu amigo, né, na adolescência, e ele gostava muito da Lara. Ele assumiu a Lara, né? E na minha percepção, aquilo ali era... Nossa, o cara aceitou uma mulher que tinha filho, eu era nova, eu era tão bonitinha, gente. Cada loucura que a gente faz, né? Mas eu tinha um sonho de ter uma família e fui morar junto com ele, sem necessidade. Foi um relacionamento bem conturbado, né? Não vou falar o nome dele, não vou falar as coisas que aconteceram, mas eu posso caracterizar que foi abusivo. Eu também já fui abusiva com ele, né? Mas eu não tinha responsabilidade, não tinha maturidade. Foi errada. Acabei engravidando do meu segundo filho, que é o Miguel, e a gente tentou. A gente era aquele relacionamento que separava e voltava. E aí um dia eu fui embora do estado, fui pro Espírito Santo e depois ele me pediu pra voltar. Eu tava grávida do Miguel. Eu falei assim, ó, essa é a última vez que eu volto. Se acontecer de novo, eu vou embora e não vou voltar mais. Porque eu tinha que recomeçar a minha vida. E foi o que aconteceu. Eu engravidei do Pedro sem querer, porque eu tinha tirado o Miguel do peito. E aí eu acabei engravidando do meu terceiro filho. Quando eu tava de 3 meses de gravidez, ele pediu pra separar. Eu falei assim, não tem problema, eu vou separar. Mas aí eu vou embora, eu não vou voltar. Porque eu era sozinha lá no estado, entendeu? Meu pai morava em outra cidade, e eu com 2 crianças, fiquei com aquilo no meu coração. Como que eu ia criar 2 crianças, pagar aluguel e tudo mais? E voltei pra minha cidade onde eu cresci, que é no Espírito Santo, pra morar perto das minhas avós, pra ter um pouco mais de ajuda com a minha família. Cidade pequena, sua criança vai pra escola, você sempre sabe tudo que acontece. Eu morava numa cidade muito grande. E eu fui. O Pedro não foi criado com ninguém, na verdade. Criei os meus meninos sozinha. O pai deles deu pensão, né? O pai dos meus meninos dava pensão, me ajudou muito. E aí depois de mais de 1 ano sozinha, o Pedro já tinha nascido, o Pedro acho que tinha uns 7 meses, eu passei gravidez sozinha, o Pedro no resguardo sozinha. Eu acabei me envolvendo com o pai do meu filho caçula, não tive um relacionamento com ele, foi 1 mês e eu engravidei. E eu tomava medicamento, tá, gente? Eu tomava injeção, e aquilo eu fiquei desesperado, chorei muito. Quando eu engravidei do Pedro também eu chorei muito, eu falava pra Deus que se ele quisesse me tirar o bebê eu não me importava. Hoje eu me arrependo, eu vejo a carinha dele, sabe? Mas é coisa que a gente passa na vida da gente que a gente não imagina. Eu não queria ter um filho de cada pai, sabe? Já me deu vontade de chorar. Porque quem paga o preço dos meus erros é os meus filhos, sabe? Eu não queria que eles fossem filhos de cada pai. Nunca desejei isso pra minha família. Eu não nasci num lar evangélico. Minha mãe era evangélica e a gente foi criada na igreja evangélica. Então eu tinha conhecimento da palavra de Deus, né? Não era o que eu queria para meus filhos. Eu sempre tive muito preconceito por ser mãe sozinha, por ter um filho de cada pai. Deu vontade de chorar, né? Mas eu sempre falo que os meus filhos são filhos da mesma mãe. E eu agradeço a Deus pela força que Ele me deu por criar os meus meninos, sabe?
Eu sempre quis ser uma mãe diferente do que a minha foi pra mim, né? Eu tive alguns problemas na infância, que eu já passei por abuso, meus pais nem sabem disso, sabe? Nunca gostei de contar isso pra ninguém. Então eu sou uma mãe muito perturbada, não gosto das minhas crianças, né? Com qualquer um. Por mais que eu dei padrasto aos meus filhos, eu nunca fui deixar meus filhos ficar sentados no colo de ninguém, conviver com ninguém, nada disso. Aí eu tive meu quarto filho e resolvi fazer a laqueadura. Não queria mais ter filho, porque eu criava meus filhos sozinha, sabe? Eu não quero falar mal dos meus ex, mas eu não tive bons relacionamentos. E eu não me considero uma pessoa ruim, eu sempre carreguei muito a culpa de que eu era o problema, mas graças a Deus eu sou liberta disso. Eu sirvo um Deus muito poderoso e eu sei que eu fui uma boa esposa, que eu sou uma boa mãe. Eu odeio que fala que eu não sou uma boa mãe, quer comprar briga comigo e falar isso. E aí eu tentei ficar junto com ele depois que eu engravidei do meu filho, mas a gente custou morar junto, sabe? Às vezes ele dormia na minha casa. A gente foi morar junto mesmo em 2020, eu acho. Sabe, eu fui embora para Mato Grosso com meu filho 4 mesinhos, que eu fui lá ficar perto do meu pai. Morei 6 meses longe, então eu não fiquei com o pai dele. Então assim, não foi um relacionamento, foi uma bagunça. Eu acho que nós ficamos juntos porque nós tínhamos a criança. E eu sempre que eu queria separar, né, às vezes a minha mãe me dava conselho, você vai criar mais um filho sem pai? Então aqui eu tinha aquele preconceito no coração, sabe? E aí fui tolerando, mas não fui boa pra ele. Eu já até pedi perdão, mas ele me xinga até hoje. Ele não aceita, então, eu ter me envolvido com meu atual marido. Então eu não fui muito boa pra ele não, mas acho que é porque eu não amava, né? Mas eu fiz o que eu pude fazer, nunca maltratei ele, mas ele também não foi bom pra mim, então não era pra ser, né? O bebê foi a causa de a gente ficar junto, foi uma consequência, foi um erro. Eu me arrependo de não ter deixado ele lá no canto dele, eu criado mais um filho sozinha, me arrependo, nossa, amargamente. Não é um relacionamento que eu tenho vontade de contar, não conto como relacionamento. E aí foi isso, eu sempre quis ir para os Estados Unidos desde nova. Aos 19 anos foi a primeira vez que eu pedi os meus pais para me ajudar a vir. Eu não tinha lar ainda, eles não quiseram me ajudar. Meu pai falava que não tinha dinheiro, mas na época ele ainda não tinha, porque ele não tinha vendido as coisas que ele tinha. E a minha mãe, como vocês já sabem, a gente não tinha um bom relacionamento, eu nem gostava de pedir as coisas para ela. Na minha adolescência eu queria ter feito intercâmbio, mas não pude. A minha vida foi bagunçada, porque meus pais se separaram quando eu era nova e tal. Mas eu não culpo eles de nada, sabe? Foi erro meu não ter sido forte o suficiente para me virar sozinha. Eu me arrependo disso. Eu sempre fui muito inteligente, sempre fui autônoma, nunca fiquei precisando trabalhar para os outros e não tive a capacidade de me virar sozinha. Me arrependo disso, né? Eu não vou jogar a culpa nem nos meus pais, nem em ninguém. A culpa foi minha, que não acreditei em mim mesma. Foi quando acho que o meu terceiro filho nasceu que eu aprendi a me despregar das pessoas. Aprendi a ser só, né? E fui, enfiei minha cara a tapa, montei salão pra mim sozinha, dei aula de inglês muito tempo, eu tinha vários empregos, né? Pra sustentar os meus filhos e consegui, sabe? E aí eu pedia todos os anos pro pai dos meus filhos autorizar o passaporte. Era o pai dos meus 2 filhos do meio que nunca deixou. Porque ele é um bom pai, sabe? Eu não julgo ele pelo pai que ele é, muito pelo contrário. Eu sou grata de todo meu coração por ele ter criado a minha filha. Aí todo ano ele falava que não, né? Eu queria o passaporte e ele não deixava. E eu não ia falsificar. Muita gente já chegou aqui nos Estados Unidos com passaporte falsificado, entrou na justiça para pedir a autorização do juiz e eu nunca quis, né? Eu queria até que o meu terceiro filho nascesse aqui. E aí eu fiquei uns 5 anos pedindo, e ele falava que eu não tirava os filhos dele do Brasil. Aí o pai do meu filho caçula quis vir pra cá. E a minha mãe falava que se eu quisesse vir, ela me ajudava, mas que eu não queria que eu viajasse sozinha com 4 crianças, né? E a minha mãe, ela é cidadã americana, né? Ela já tinha um green card antes, agora ela é cidadã. Então facilitava um pouco mais a nossa vida. E aí um dia, do nada, eu já orava e pedia a Deus para um dia tocar no coração do pai dos meus meninos. Um dia do nada, a gente estava programando de eu vir, mas a minha menina e o meu filho caçula e deixar meus 2 filhos com a minha irmã. Mas, tipo assim, foi uma proposta que me fizeram, mas eu falei que não, se fosse pra ser assim eu não viria. Que eu não deixava um filho pra trás. Que se fosse, teria que ser os 4 junto comigo. E eu orei a noite inteira e falei pra Deus, Deus, eu sei que vai chegar a minha hora de ir pros Estados Unidos no dia que o pai dos meus meninos autorizar. Então amanhã eu não falei nada, nem abri minha boca pra fazer oração, fiz oração em pensamento, porque você abre a boca, o diabo ouve, né?
Falei assim, não, amanhã cedo eu vou levantar, eu vou pedir o Jonathan, falei o nome, desculpa. Vou pedir o pai dos meus meninos pra poder autorizar eles virem. Se ele falar que sim, é porque é pra ser. No outro dia cedo eu mandei uma mensagem pra ele autorizar o passaporte das crianças. E ele falou, tá bom. Isso foi na sexta-feira. Quando foi na terça, as autorizações estavam na minha casa. Eu agendei o passaporte, agendei tudo que tinha que pra agendar, que tem que agendar, tem que pagar taxa. E foi assim, um passo de mágica. Deus fez acontecer. E é por isso que eu tô aqui. Não vim para os Estados Unidos sem autorização, viu, gente? Nunca façam isso. No começo, quando eu vim, eu nem avisei eles que eu tava vindo, porque eles iam acabar, sei lá, não sei, não conheço o coração do homem. Tanto que eu tive problemas quando eu cheguei aqui, que o pai da minha filha ficou chateado, mas hoje ele entende, graças a Deus, que eu vim aqui buscando o melhor para os meus filhos. É claro que era um sonho meu, mas não era um sonho meu os Estados Unidos, era um sonho meu morar fora do país, entendeu? E eu tô aqui, eu vim com a cara e com a coragem, trabalhei limpando, quando eu cheguei aqui, eu limpava e fazia cabelo, E aí quando eu conheci o Tony, que já tem a história aqui no canal, ele me tirou do serviço de limpeza, ele falou que ele queria que eu criasse o meu filho não vai pra escola, porque não tá na idade ainda, tirou meu filho da babá, me deu uma casa pra morar, e falou que eu não preciso trabalhar, que eu vou cuidar do meu filho, e que se eu quiser trabalhar, que eu trabalho em casa, né? E eu ajudo ele aqui em casa com alimentação, energia, essas coisas assim, porque eu quero, não porque ele fica me exigindo, mas que eu me sinto no direito de ajudar o meu esposo, porque eu quero que a gente prospere, né? E tudo que eu posso, né, eu faço. E o Tony nos deu um nome, né? E tá nos dando, né, a porta que nós podemos para ficar aqui nesse país. Mas é isso. Foi isso que aconteceu. Não tenho rancor de ninguém, não tenho raiva. E eu sempre, né, pedi perdão por tudo que eu tinha feito, porque eu também não sou perfeita. Mas eu sei que eu sou uma mãe de excelência. E a pessoa que se levanta pra falar que eu não sou uma mãe, vai comprar briga comigo. Porque eu sou apaixonada nas minhas crianças, cara. E tudo que eu fiz até hoje foi pensando neles. Né? Muitas pessoas falaram, mas é porque você queria ir pros Estados Unidos. Eu queria mesmo. Eu queria mesmo e eu tô aqui porque eu quero uma vida melhor. Porque quem vive aí no Brasil sabe o que é ser mãe sozinha, né? Seu filho querer alguma coisa e você não poder dar. Foi por isso que eu vim pra cá. E hoje meus filhos querem e eu posso dar. E hoje eu não sou mais nervosa, não sou mais barraqueira igual eu era, porque eu era sozinha com muita responsabilidade. Hoje eu tenho alguém pra dividir a minha responsabilidade, que é o Tony. Que eu falo que ele foi um milagre de Deus na minha vida, que é um milagre, cara. O que eu vivo foi um milagre, sabe? A minha história, assim, é muito bagunçada. Eu fui muito errada na minha vida. Não tô aqui pra falar que eu fui perfeita. Mas tudo que eu tenho conquistado até hoje, eu devo ao meu Deus, sabe? Eu ainda não tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Não tenho vontade de ter. Espero que todos entendam o que eu tô dizendo. Se ela acabar assistindo esse vídeo, que ela entenda também. Mas que eu não desejo mal de ninguém, nem dela, nem dos meus ex. Peço que a mão do Senhor esteja sobre eles, tratando eles, cuidando. Mas eu quero ficar aqui no meu cantinho em paz, com os meus filhos, né? E tudo que eu passei nessa vida, que possa servir de exemplo para vocês. Não façam nada precipitado. Não tenham filhos por ter filhos, porque é muito difícil. Eu passo uma luta muito grande com as minhas crianças. Passei uma luta muito grande. Mas eu sou grata a Deus porque nunca faltou na nossa mesa, sabe? Nem na minha mesa, nem na mesa dos meus filhos. Meus filhos nunca passou falta de roupa, de alimento. Eu já limpei chão no Brasil para cuidar dos meus filhos. Eu lembro que eu comi pipoca para poder a Lara comer o arroz e feijão, que era a única coisa que tinha dentro de casa, sabe? Mas foi consequência das minhas escolhas erradas, dos meus erros. Eu nunca quis que os meus filhos pagassem os meus erros. Então eu sofri para eles não sofrerem. Mas acaba que meus filhos, né, tiveram um padrasto ruim. Meu filho não foi feliz. Eu tenho muito remorso do que meus filhos já passaram. Mas eu sempre tive muita fé em Deus, sabe? Desculpa, gente. Eu sabia que se eu gravasse esse vídeo eu ia me emocionar. Eu sempre tive muita fé em Deus e tudo que eu vivi até hoje é a mão de Deus. Nada vai provar o contrário, que não seja a mão do Senhor.
E eu espero que a minha vida seja um exemplo pra você, né? Nunca desacreditar e nunca pensar que você não é merecedor de alguma coisa, porque você é. Deus te ama, sabe? Deus me amou, Deus me ama até hoje, né? Me cuida com carinho, né? Me deu um marido maravilhoso que eu vivo hoje em dia. Mesmo se um dia a gente chegar a voltar pro Brasil, sabe? Meu marido, eu tendo meu marido, eu tenho tudo. Porque quando você tem uma pessoa pra dividir os seus problemas, buscar e lutar junto, você pode estar no pior lugar do mundo, que vai ser o melhor lugar do mundo, sabe? Mas é isso, a minha história é essa. Eu fui muito errada nessa vida, né? Mas eu busco acertar cada dia mais. E eu peço perdão a quem eu já magoei nessa minha caminhada. Que em nome do Senhor Jesus, Deus possa curar o seu coração pela mágoa que você tiver de mim. Porque eu não tenho mágoa de ninguém mesmo. Eu sou uma pessoa feliz. Vocês podem ver nos meus stories que eu sou feliz. E que eu me emociono assim porque eu venci, sabe? Porque eu passei tudo e venci. Desculpa o vídeo ter ficado muito longo, mas a minha história é isso. E que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado porque vocês estão aqui.